na aula, tá bom? Então, ó, assim, hoje é a nossa última aula de forma oficial e eu vou estar abordando aqui uma série de itens que está lá na apostila, mas todos os itens, sem exceção, eu já gravei um vídeo mostrando como funciona cada um deles, tá? Desde proteger a planilha, colocar comentários, criar mensagens nas células, a parte de impressão e a parte de gráficos, tá? Então, para a aula de hoje, esse é o assunto que a gente vai trabalhar, tá? Referente à semana passada, só para lembrar, a aula ficou gravada e lá eu falei sobre alteração do plano de fundo, trabalhando com formatação, formatação condicional, classificação de dados e a parte de filtragem, tá? Então, essa parte está gravada. Então, na aula de hoje, como eu disse, eu vou abordar todos esses assuntos, mas caso fique muito corrido ou não dê tempo eu terminar algum dos itens aqui, aqui está a aula que vai estar mencionando os elementos, tá? E, inclusive o número da página. Eu vou passar depois lá no Whats um link para você ver com calma cada uma dessas aulas que traz esse conteúdo. Até a última página da apostila, que é a página 111, tá bom? Então, para a aula de hoje é isso. O conteúdo é esse. Eu vou aqui na parte do nosso sumário, tá usando o exemplo da aula 11, a aula 12 e a aula 13, tá? Por ordem, eu vou mostrar remover duplicatas, comentários e criando mensagem de entrada para células. Depois a gente avança nos outros itens, tá? Então, eu vou lá para a nossa planilha, chama aqui a nossa planilha, tá? Vou dar um zoom aqui rapidinho, ó. E aqui na parte de... Eu tenho uma planilha de idade aqui, ó. Aqui eu poderia pedir para ele excluir para mim todas as pessoas que têm o mesmo nome, que está duplicado. Eu vou pedir para ele tirar os que estão a mais, tá? Então, eu estou colocando aqui o nome Pedro, e aí a gente vai observar que tem vários Pedros na nossa planilha. Eu vou selecionar a planilha, tá? Eu vou usar a ferramenta Zoom do Windows. E aí, na minha planilha aqui agora, ó, através do Zoom, eu vou clicar lá na guia dados, tá vendo? Ó? Na guia dados. E aqui na guia dados eu tenho uma opção que vai estar excluindo essa duplicidade para nós aqui, tá? Então, só aqui, ó. Remover duplicatas, tá vendo? Então, eu estou na guia dados. Quando eu clicar em remover duplicatas, ele questiona comigo se é para fazer uma ação na planilha toda ou apenas na área selecionada. Eu vou indicar para ele que é apenas na área selecionada. Quando eu clicar em remover duplicata, ele diz que vai utilizar a coluna A como referência, eu confirmo, e aí ele diz o seguinte, ó, 2 valores duplicados foram encontrados e removidos, ok? E aí ficaram 5 valores restantes. Quando eu dou ok, a gente percebe que não tenho mais os Pedros e sobraram só 5 nomes, tá? Então, essa opção é uma opção que a gente usa com muita frequência quando a gente tem uma lista que tem muitos valores e no meio desses valores alguns valores foram repetidos, tá bom? Seguindo a ordem que eu passei para você, eu vou colocar uma outra observação aqui, ó. Vamos supor que o Antônio Alves ele ficou de confirmar a idade para nós, tá? Então eu vou colocar uma observação aqui para me lembrar que ele está devendo alguma coisa, ou que ele ficou de acertar alguma coisa com a gente aqui em termos de informação. Eu vou colocar uma observação, ou seja, um comentário nessa célula. Ó. Eu clico com o botão direito do mouse, vai abrir uma lista de opções para mim e eu tenho uma opção chamada inserir comentário. Quando eu clicar nessa parte, ele abre uma caixa de texto para mim, onde eu posso colocar um texto aqui. Por exemplo, no caso aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, ficou de confirmar, né, é, a data. Pronto, ó, a data. Aí eu clico fora. Quando eu clico fora, ele coloca só um sinalzinho vermelho aqui, ó, indicando que essa célula ela tem um comentário. Toda vez que você para o cursor em cima dela, ó,
ele mostra lá o comentário, tá vendo? Eu vou colocar um comentário aqui, ó, no nome do Pedro, ó. Vou clicar com o botão direito e vou colocar aqui, ó, inserir comentário, tá? Ficou de passar o número do celular, certo? Ó, celular. Quando eu clico fora, ele coloca aqui a observação, ó, que é uma linha de comentário. Toda vez que eu passo o cursor nessa célula, ele mostra o texto. Repara que eu passo o cursor aqui no nome que está Maria, ó, não acontece nada. Quando eu passo no nome do Pedro, ele mostra lá que tem um comentário, tá? E se eu quiser complementar esse comentário, você clica na célula com o botão direito do mouse e pede, ó, editar comentário. E aí você pode continuar, tá bom? Irá trazer amanhã. Pronto. Aí eu complementei o comentário. Agora ele tem um complemento, tá vendo? E caso você queira tirar o comentário, você deixa o cursor na célula, clica com o botão direito do mouse, e aí você tem uma opção chamada, ó, remover, ó, excluir comentário. E aí eu vou excluir o comentário, tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue fazer algumas operações bem interessantes no Excel. Para a gente não perder aqui o nosso raciocínio, eu vou voltar lá para o PowerPoint e vou lembrar que a gente acabou de ver dois itens importantes. Ó. Um deles é comentário, que foi o que eu acabei de passar aqui, tá? Então, mostrei comentário. E o outro é remover duplicatas. Agora eu vou colocar criando mensagem de entrega e validação de dados. Vou fazer esses dois aqui, tá bom? Nesse caso, vou voltar lá para a nossa planilha. E na nossa planilha, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou digitar aqui a idade do Antônio Alves, eu vou digitar 200 anos, ó, e ele aceita. Ó, para o Carlos, eu vou digitar menos 10 anos, e ele também aceita. Ou seja, não existe essa situação, né, de digitar 200 anos para uma pessoa ou menos 10 anos para uma pessoa. O Excel ele criou uma solução para isso. Ó. Nós conseguimos validar a entrada de dados. Então, eu vou fazer assim, na área da idade aqui, ó, eu vou selecionar essas células, tá vendo? Ó? Aí eu vou clicar aqui na guia dados, e na guia dados, eu vou pedir para ele validar dados, tá vendo? Ó? Quando eu clicar aqui, ele abre uma guia, validação de dados, e aí eu peço para ele, ó, configurações, validar um número inteiro, e aí eu digo para ele, valor mínimo é 1 e o valor máximo 99, ou então só 90 anos, vamos supor que fosse uma planilha que vai fazer controle de pessoas que vão dirigir ou coisa do tipo, então eu vou limitar a 90 anos de idade, vou dar OK. Olha o que acontece agora, ó, se eu colocar 100 anos, ó, ele coloca ele chama a atenção e fala, ó, o valor inserido não é válido. Outro usuário restringiu os valores que podem ser colocados nessa célula. Na realidade, ele só vai aceitar a idade que esteja entre 1 a 90 anos. Então, se eu colocar 89, ele aceita. Se eu colocar 90, ele aceita. Mas quando eu colocar 91, ele vai rejeitar. Tá vendo? Ó? O valor inserido não é válido. E se eu colocar menos 10 agora, o que acontece? Ó, ele também coloca a mesma mensagem, o valor inserido não é válido. Então, essa questão de validação de dados, ela é bacana porque a gente consegue fazer com que a entrada de dados seja uma entrada coerente, né? Uma entrada com dados corretos, válidos, tá bom? Ele também tem um recurso bem interessante. Para mim colocar esse recurso, eu vou selecionar novamente toda a faixa de idade. Aí eu vou clicar lá em dados. E agora, ó, eu vou aqui em validação de dados e eu vou clicar na guia do lado aqui, ó, na guia do meio, mensagem de entrada. E aí eu vou colocar uma mensagem de entrada aqui, ó. E na mensagem de entrada, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar idade, e aí eu colocar favor digitar idade entre 1 a 90 anos.
Pronto, vou dar OK, ó. O que acontece quando a gente passa o mouse agora aqui, ó? Ó, quando você clica, olha o que ele coloca, ó, favor digitar, eu digitei errado digitar, tá vendo? Vamos lá corrigir, ó, seleciono toda a área, vai lá em dados, né, ó, dados, validação de dados, e aí você corrige a palavra, eu digitei digitar, é digitar. Perfeito, ó. Digitar. Dou OK. Agora, o que acontece quando eu paro o mouse lá, ó? Favor digitar a idade entre 1 a 90 anos. Favor digitar a idade entre 1 a 90 anos. Isso pode ser feito em outras planilhas, ó. Na planilha de notas, tá? Notas de bimestre, ó, você pode selecionar toda a faixa e limitar ela aqui em dados em notas de 0 a 10, né, ó. Ou seja, eu vou permitir que as pessoas digitem nota para os alunos de 0 a 10. Ó. O valor mínimo é 0 e o valor máximo é 10. Se alguém tentar digitar uma nota aqui para o Renato de 20, ele vai negar a nota 20, tá bom? Então, eu vou tirar o zoom aqui da planilha, né? Ela está muito grande. Vou tirar o zoom. Eu vou voltar lá para o nosso PowerPoint, nosso slide, para te pontuar aqui, ó, que eu mostrei validação de dados e entrada de dados. Por uma questão de ordem aqui agora, eu vou mostrar a parte de gráficos, tá bom? E já vou mostrar a parte de impressão, tá? E, novamente, eu vou pedir depois que você assista com mais calma, né? Ó, a aula 13, a aula 12 e a aula 11, tá bom? Mas vou mostrar gráficos e impressão. Então, vou lá na planilha, vou lá na nossa planilha, e na nossa planilha, ó, eu vou usar aqui a parte de idade para montar um gráfico. A questão de montar gráfico é relativamente simples, porque quem vai montar o gráfico, na verdade, é o Excel. A gente apenas tem que colocar os parâmetros certos. No caso aqui, ó, eu vou selecionar a área de nomes e de idades, tá vendo? Ó? E agora eu vou clicar lá no inserir, e aí eu vou colocar o gráfico de pizza, ó. Quando eu coloco o gráfico de pizza, aí no caso eu escolhi o gráfico de pizza 3D, ó, ele já coloca o gráfico para mim, né? Fazendo uma representação aqui dos dados que estão na planilha. Para a gente fazer uma verificação se está correta, eu vou fazer o seguinte, ó. O Antônio Alves, ele tem 90 anos, tá bom? Ó, eu vou colocar aqui a idade da Maria, também 90 anos, ó. E aí repara que ele mudou o gráfico. Se a gente olhar aqui o nome Maria, a gente vai ver que está em verde, que é essa área aqui, ó. Essa fatia aqui, ó, é referente à da Maria. E quando eu olho a fatia do Antônio Alves, que é esse azul clarinho, é essa aqui, ó. Se a gente observar, eles têm o mesmo tamanho, a mesma área na pizza, né? Então, confirmando aqui que a alteração dos valores muda a apresentação do gráfico, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou colocar o Pedro como tendo 25 anos, o Antônio Alves com 25 anos e também o Carlos com 25 anos. O que a gente vai perceber é que ele vai apontar que tem 3 partes do gráfico que têm áreas da mesma cobertura na pizza, né? Ou seja, tem 3 fatias que têm o mesmo tamanho, tá bom? A montagem do gráfico é relativamente simples, só que eles têm que sempre atentar a esse detalhe. Ó. Você precisa selecionar corretamente a área de dados, né? Então, feito isso, ó, eu vou montar um gráfico de colunas. Ó, inserir, aí eu chamo aqui a parte de colunas, e aí eu vou escolher um 3D agora. Ó, e aí ele colocou lá um gráfico de colunas, utilizando o gráfico 3D. Nesse caso aqui agora, ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou mudar aqui a idade e colocar a idade do Pedro, tá? Com a mesma idade da Maria. A Maria tem 90 anos, vou colocar aqui o Pedro com 90 anos. A gente vai perceber que a barra, né, ó, ele colocou aqui, ó, a coluna como sendo na mesma área, apontando para 90 anos, tá bom?
O gráfico a gente consegue mudar o título, a cor, as legendas. Eu vou aqui imprimir essa planilha, fazer um simulado de impressão. A impressão ela vai ocorrer lá na opção arquivo. Ó. A gente precisa clicar em arquivo. Quando você clica em arquivo, ele tem a opção imprimir. Se você clicar em imprimir, ele vai iniciar o processo de impressão. Só que tem um detalhe, a gente precisa fazer alguns ajustes. Se você clicar no imprimir, ele vai pegar o que tem lá em alguma área e vai mandar para a impressora. Só que a gente precisaria saber se é a impressora que a gente está querendo mandar, se é a área que a gente quer imprimir. Então, esses são os ajustes que a gente precisa fazer. No meu caso, ele vai imprimir a planilha toda para um modelo de PDF. Então, se for isso que eu quero, basta eu clicar no botão imprimir. Mas não é bem isso que eu quero. Então, eu vou voltar aqui, ó, e eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar o zoom aqui para a gente ver a planilha toda, e eu vou selecionar apenas a planilha. Ó. Eu não vou nem pegar o gráfico, ó, só seleciono a planilha. E eu quero imprimir somente essa área. Então, vai funcionar assim agora. Ó. Eu vou chamar aqui o zoom para você ver lá na opção do arquivo. Ó. Arquivo, imprimir. Eu vou dizer para ele que não é para imprimir a planilha toda. Ó. Eu vou dizer para ele que é para imprimir a seleção. Ou seja, ele vai imprimir a área selecionada. Repara que ele está mostrando para mim aqui agora na impressão apenas a planilha. Os gráficos não aparecem aqui. Tá vendo? Então, se eu clicar no imprimir, agora sim ele vai imprimir em PDF apenas essa planilha. Mas e se eu quisesse imprimir também o gráfico de pizza? Então, eu preciso também selecionar a área do gráfico de pizza. Nesse caso, né, ó, nesse caso, eu vou ter que fazer assim, ó. Eu vou ter que mover aqui, porque eu tenho mais conteúdo nessa planilha. Então, eu vou tirar o gráfico de colunas daqui, vou levar o gráfico de pizza para o lado, vou fazer um ajuste com relação ao seu tamanho, para ficar com um visual bacana, né? Então, vou diminuir ele um pouquinho. Legal. Agora, com o mouse, ó, eu seleciono a área da planilha que cobre a planilha e o gráfico. Então, quando eu pedir arquivo imprimir, eu confirmo para ele que é para imprimir a seleção. E aí a gente percebe, a gente vê ó, que ele está mostrando a planilha, tá vendo? Ó? Ele está mostrando a planilha e o gráfico do lado. Tá? E se quiser imprimir outro gráfico, dá, professor? Claro que dá. Para isso, eu preciso também selecionar o gráfico, né? Colocando ele aqui embaixo, tá? Voltando aqui, né? Voltando aqui, Herna, a gente vai fazer o seguinte, ó. Consegui aqui mostrar para você a parte do gráfico e a parte da impressão. A aula 13 de impressão, ele aborda lá a configuração da impressora, a configuração da área de impressão, a configuração do estilo, tá? Das características do arquivo de impressão. Então, a aula 13 é totalmente voltada para a impressão. Basicamente, o mais importante é você definir a área, a seleção e depois definir a impressora. Não tendo a impressora, você pode imprimir no formato PDF, tá? Faltou aqui apenas a parte de proteger a planilha. Eu vou abordar essa parte aqui então, aí a gente conclui esse item, tá bom? Vou fazer isso da seguinte forma, ó. Vou usar aqui como exemplo essa planilha aqui, onde eu quero proteger toda a planilha. Eu só quero deixar a pessoa mudar a idade. Eu não quero mais que ela mude nem o nome. Então, se ela tentar digitar o nome de alguém aqui, eu quero que o Excel ele rejeite a alteração do nome. Então, eu faço o seguinte, ó, isso aqui é feito em duas etapas. A primeira delas é você selecionar a área que você quer liberar. Então, eu vou selecionar a idade, repare que eu pego apenas as idades, aí eu vou dizer, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou formatar essas células pedindo para ele desbloquear essas áreas, deixar elas livres, tá vendo? Ó, dei OK. Agora, eu vou clicar aqui na minha guia
revisão, aqui em cima, ó, do lado de dados, ó, na minha guia revisão, eu tenho uma opção chamada proteger planilha. Quando eu clicar aqui, ó, ele pede que eu coloque uma senha, porque ele está falando de proteção, né? Aí eu dou um OK, aí ele pede para confirmar a senha. Aí quando você confirma a senha, o que acontece? Ó, toda a planilha está protegida, menos a parte da idade. Menos a parte da idade, tá? Então, ó, eu vou clicar aqui para trocar o nome, vou colocar Carlos. Ele não permite, ó. Eu vou querer apagar o nome Pedro, ó, vou querer dar delete, ó. Ele não permite. Agora eu vou querer mudar a idade, vou colocar a idade do Antônio para 10. Ele aceitou, ó. A idade do Pedro para 20. Ele aceitou, tá vendo? Ó? Então, proteger a planilha é feito em duas etapas. Primeiro, você indica uma área que você vai deixar ela livre através da formatação da fonte. E depois a outra etapa é a gente ligar a proteção, tá? Vamos supor que eu fosse alterar vários dados da minha planilha, muitas formatações e tal. Nesse caso, o ideal, então, é você desligar a proteção, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou desligar a proteção da seguinte forma, ó. Eu vou clicar aqui em revisão. Então, aqui no topo, ó, eu vou clicar em revisão, tá? E quando eu clicar em revisão, ele vai trazer para mim, ó, desproteger planilha. Quando eu clicar em desproteger planilha, ele pede que eu insira a senha. Eu coloco a senha, 1, 2, 3. Quando eu der OK, aí ele permite, ó, fazer alterações de nomes, tá bom? Ó, por exemplo, Celso, né? Celso. No lugar aqui do Pedro, eu vou colocar Joaquim, tá vendo? Ó? E ele permite eu mudar a idade, ó, 22 anos. Na verdade, a planilha está com a proteção desligada, desligada, ok? Deixa eu tirar o zoom aqui. Hernan, você quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta? Não. Não quer? Não. Tranquilo aí? Ó, a gente vai Uhum. combinar o seguinte, ó. Para a aula de hoje, tá? É a nossa última aula mesmo. Eu vou ter que passar uma atividade para vocês valendo nota, tá? Que vai ser a prova. Eu tenho alunos que faltaram na aula de hoje, né? Os alunos que faltaram hoje, eu vou pedir para eles verem esta aula, porque essa aula é mais uma aula de orientação para que vocês possam assistir a aula 11, a aula 12 e a aula 13, tá? Eu vou passar um link lá no WhatsApp para vocês chegarem até essa aula. Mas eu vou abrir aqui o Google e eu vou lá no YouTube. Eu vou abrir aqui o meu Google Chrome, eu vou lá no YouTube e eu vou mostrar como é que vocês chegam no curso do Excel, tá bom? Então, ó, antes de eu finalizar a aula aqui, ó, eu vou chamar aqui o Google Chrome, né? Vamos chamar aqui o Google Chrome. Você está sempre usando o celular ou você tem computador? Eu só tô usando celular. Tá bom, ó. Eu tô no Google Chrome, tá? Ó. Eu vou chamar o YouTube, eu vou chamar o site do YouTube. E aqui no site do YouTube, tá? Ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pedir para ele, é, eu vou pedir para ele pesquisar aulas Megatalk, tá bom? Então eu tô no YouTube, eu vou digitar ó, aulas Megatalk. Aqui, na Aulas Megatalk, tem um canal chamado Aulas Megatalk. Ó. Quando você clicar nesse canal, tem aí o playlist. Quando você clicar na playlist, ele tem a playlist de vários cursos. E aí tem a do Excel, com as 13 aulas. Ó. Então, essas aulas aqui ó, são todas as aulas de suporte do curso. Essas aulas têm o mesmo conteúdo que eu trabalhei com vocês, tá? Então, assim, a live eu gravei e coloquei numa outra área. E essas aqui são as aulas que eu gravei do curso de Excel. A aula de hoje, o conteúdo está baseado na parte da aula 11, 12 e 13.
a prova, a atividade que eu vou passar para vocês, engloba todas essas aulas. Então, se você precisar para tirar alguma dúvida, para consultar, você pode assistir às nossas aulas, dos links que estão lá, ou você pode entrar aqui no canal Megatalk, né? E na playlist do Excel. Aqui você vai encontrar todas as aulas gravadas, tá bom? Então, por exemplo, ó, tem uma aula aqui que foi gravada, que é a parte do gráfico. Se eu clicar nela aqui, ó, clicar nessa aula aqui, que deve ser a aula número 12, ó, olha lá, ele vai mostrar como fazer gráfico. Você não está vendo a parte do áudio, mas ele tem o áudio, tudo certinho, que vai orientar lá como montar o gráfico, tá bom? Então, essa é a parte que vocês têm que estar fazendo aí um reforço das nossas aulas. Mas, de qualquer forma, lá no nosso grupo do WhatsApp, eu estou mostrando o link de como vocês fazem para chegar em cada aula que eu tenho orientado vocês a fazer, tá bom? Herna, então é o seguinte, ó, nós chegamos ao final do curso do Excel, tá bom? Na aula de hoje, eu fiz uma passagem rápida aqui sobre alguns elementos importantes do Excel. Entre eles, eu mostrei a parte de gráfico, mostrei um pouco sobre a área de impressão, falei como que a gente faz para proteger a planilha, remover dados em duplicidade, fazer controle de entrada de dados e comentários, né, de validação, tá bom? É muito importante que vocês continuem vendo as aulas que estão gravadas lá para reforço, tá bom? Fica de olho no grupo que eu vou passar uma atividade que vai valer nota. E essa aula de hoje, eu devo colocar no nosso YouTube lá, na nossa área, entre hoje e amanhã, tá bom? Ok? Foi muito bom ter dado a aula para vocês, tá? Dar aula para você, né? Uma pena que a gente não pôde ter aí atividades presenciais, tá bom? Mas tão logo a escola abrindo, quando você for lá na sexta-feira, a gente vai se falar lá, a gente vai se conhecer, tá bom? Tá tudo bem então? Tá. Legal, obrigado, tá bom? Fica de olho no grupo lá para me passar as aulas para a gente finalizar direitinho o curso. E aí, lembrando, tá, Herna? Na semana que vem, eu já nem entro mais em live com você, tá certo? Semana que vem a gente já encerra, eu só vou ficar esperando você me mandar as atividades, depois que eu te enviar, claro, tá ok? Ok, entendi. Isso, se cuida então, até mais, tá? Tchau. Tchau.